dia, hoje é 29 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, dia de pré-feriado e por aqui a gente vai tratar aí de 3 notícias relevantes para você levar para a mesa de almoço desta quinta-feira. Vamos falar sobre como o aumento do preço da soja brasileira está tornando a produção dos Estados Unidos mais competitiva. Também vamos falar sobre a estreia da nova CEO da Petrobras, em que ela diz que a estatal tem que dar retorno aos acionistas. E, por fim, vamos falar sobre como remessas de iPhone aumentam 52% na China e a recuperação ganha força. E aí eu te explico também por que raios você quer saber o que o mercado de iPhone na China importa na sua vida. Hoje voltamos para aquele formato tradicional, 3 notícias, para você ter uma quarta-feira aí dinâmica e divertida com informação e alegria. Gostaram do meu slogan? Eu não. Se você quer se inscrever... Não, já errei tudo, me perdi na própria piada. Tô fazendo mudança, tô confusa. Se inscreva no site da Bloomberg Linha, nas redes sociais, aqui no podcast. Se você entrar no WhatsApp da Bloomberg Linha também, você vai receber várias informações, várias notícias, sem esse tipo de interferência da minha pessoa. É só conferir lá. Vamos às notícias. O preço da soja brasileira subiu para níveis com os quais os exportadores americanos conseguem competir melhor, o que deve elevar a demanda pelos milhões de toneladas da oleaginosa ainda armazenadas em todo o meio oeste dos Estados Unidos. A soja para entrega em julho no porto de Paranaguá, no saudoso Paraná, foi negociada nesta terça-feira com um prêmio de 34 centavos de dólar por bushel sendo aí a unidade de medida da soja, em relação aos futuros de referência em Chicago, e mais ou menos em paridade com o preço nos portos americanos do Golfo do México, revertendo um desconto de até $1,20 no início deste ano. Ou seja, a soja brasileira ficou um pouquinho mais cara, o que faz com que os produtores lá dos Estados Unidos ganhem competitividade, já que os preços acabam ficando iguais aí quando eles competem pelos mercados internacionais. Isso é justamente uma boa notícia para os produtores americanos, que há mais de um ano veem os rivais brasileiros inundarem o mercado com cargas muito mais baratas, após a safra gigante de 162 milhões de toneladas em 2023. A gente tinha soja para dar e para vender, e aí quem produzia a soja também acabou se lascando aí no caso dos Estados Unidos. Este ano, a oferta do Brasil tende a ser mais apertada devido a um declínio na produção e também aos problemas causados pelas inundações no Rio Grande do Sul. Isso, somado a margens de esmagamento fortes no país, deu aos produtores espaço para exigir preços mais elevados. Segundo Ben Buckner, que é analista-chefe de grãos da AgResource, os Estados Unidos vão retomar o domínio sobre o comércio mundial de soja entre agosto e dezembro, mas depois vão perder novamente para o Brasil muito rapidamente quando a colheita começar em janeiro. É as Olimpíadas do agronegócio. Brasil e Estados Unidos no pódio. A nova presidente da Petrobras tentou acalmar as preocupações dos investidores sobre o aumento dos investimentos durante os seus primeiros comentários públicos à frente da maior produtora de petróleo da América Latina. Magda Chambriard foi formalmente nomeada para o cargo na semana passada, em um momento de crescente preocupação dos investidores em relação à intervenção do governo na companhia. Você lembra que há algumas semanas, acho que há 2 semanas, a gente relatou aqui sobre a saída do Jean Paul Prates da companhia? A Magda tinha sido anunciada como uma indicada e agora ela foi nomeada oficialmente. O antecessor dela, Jean Paul Prats, foi demitido devido a uma disputa sobre o montante de dividendos que a empresa pagava em vez de usar o dinheiro para os investimentos. Segundo a Chambriard, a Petrobras é perfeitamente capaz de garantir retornos para os seus acionistas, sejam eles privados ou governamentais. Entendo que precisamos ter lucro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que gostaria que a Petrobras, controlada pelo Estado, gastasse mais dinheiro na expansão de setores como o refino e na criação de empregos. O governo controla a diretoria da produtora de petróleo por meio da maioria das ações com direito a voto. Sob o comando de Lula, a Petrobras já mudou o foco da administração anterior, que era o de simplificar as operações para cortar custos. A empresa cancelou um programa de venda de um grupo de refinarias e pode até comprar de volta algumas das instalações que foram vendidas sob a administração anterior. Chambriard, que é ex-diretora da ANP, o órgão regulador de petróleo aqui do Brasil,
diz que a empresa precisa acelerar a exploração na costa brasileira, incluindo a Bacia de Pelotas e uma região conhecida como a Margem Equatorial, perto da fronteira com a Guiana Francesa. Ela criticou os atrasos no licenciamento para perfuração em um local ambientalmente sensível na margem equatorial, dizendo que eles estão deixando o país sem uma fonte de crescimento após o declínio de sua principal bacia produtora de petróleo, o pré-sal. O iPhone, da Apple, teve uma recuperação na China no mês passado, com um aumento de 52% nas remessas em meio a uma enxurrada de descontos de parceiros varejistas. Os números mais recentes da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação mostram um aumento das remessas de smartphones no país, das quais cerca de 3,5 milhões de unidades vieram de marcas estrangeiras, de acordo com o cálculo da Bloomberg. O iPhone é responsável pela grande maioria desses dispositivos, e sua recuperação ocorre depois que ele registrou crescimento em março, após uma queda acentuada nos 2 primeiros meses do ano. A Apple e os seus revendedores chineses têm cortado os preços desde o início de 2024, e esses acordos estão se estendendo para a temporada de vendas que acompanha o Festival de Compras de 18 de junho do país. A Apple, que é sediada em Cupertino, na Califórnia, registrou queda de 2 dígitos nas vendas da sua última geração de aparelhos, já que perdeu participação de mercado premium para a Huawei Technologies. Segundo Will Wong, que é analista da IDC, que é uma empresa de rastreamento do setor, abre aspas, o crescimento reflete duas coisas, e aqui vou fechar as aspas para abrir as minhas aspas, é o motivo de você querer prestar atenção nessa notícia. Abre aspas novamente para Will Wong. A Apple estava se preparando para o festival de compras online, o que podemos ver pelos seus recentes descontos nos preços, e os consumidores de alta renda têm mostrado sinais que querem comprar dispositivos móveis melhores para usar por mais tempo, e que, por sua vez, levará a ciclos de substituição mais longos. Fecha aspas. Veja você que a Apple agora vai ter esse desafio aí na China de colocar os seus aparelhos em circulação mesmo com os consumidores querendo que eles durem mais tempo. No início deste mês, uma pesquisa da Bloomberg Intelligence com consumidores na China mostrou que o iPhone voltou a ser o dispositivo móvel preferido e que houve um aumento no interesse em atualizar para novos dispositivos. Mais uma Olimpíada do mercado, agora aqui a Olimpíada dos smartphones, competidores China e Estados Unidos. Gostaram das minhas Olimpíadas? Tá chegando, hein? Tá chegando. E eu estou ansiosíssima para torcer para o vôlei feminino. Masculino também, mas principalmente o vôlei feminino. E você sempre pode deixar os seus comentários e a sua interação lá na caixinha de comentários do Spotify, como, por exemplo, deixou o Ivy Mills perguntando se eu tenho uma boa parafusadeira, que mudou a vida dele por ali. Mudanças e conselhos em geral ficaram super fáceis. Não Ivy, ou a Ivy, acho que é a Ivy. Eu, infelizmente, não tenho uma parafusadeira. Realmente, talvez tivesse facilitado muito mais a minha vida com essa mudança. Mrs. Marshmallow diz que não consegue deixar de cantar Florida, da Taylor Swift, toda vez que alguém fala Flórida. Eu, como você pode ver, tenho o mesmo problema. E o Charlie fala aí que não gostou, aliás, do novo formato, que pede aí menos fofocas corporativas. Então, este episódio de hoje deve te agradar, Charlie. Fico feliz, sou uma people pleaser, uma pessoa que quer agradar a todos. Então, estou feliz aí de tê-lo agradado. Tá bom, gente? Grande beijo pra todo mundo, até amanhã.